Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal. Eu sou a Clara Calui, professora de costura infantil, e na aula de hoje eu vou te ensinar a modelar esse modelinho de calça super fofinho que apareceu aí na tela de vocês e também vocês já viram lá na capa. Essa calça, gente, ela é muito simples. Nessa primeira aula eu vou ensinar vocês a modelarem e na próxima aula nós vamos costurar essa calça juntos, tá? Ela é bem simples, eu tô aqui com os materiais que com certeza você provavelmente tem em casa. Eu tô com um pedaço de papel, tá? É um papel um pouquinho maior, né? Porque a calça é um pouquinho mais compridinha. E aí vai de acordo também com o tamanho que vocês forem fazer. Eu tenho aqui caneta, régua, eu tenho essa régua de modelagem, mas se não tiver, não tem problema. Canetinhas, né? E calculadoras. Eu vou estar trabalhando aqui, gente, com as medidas de uma tabela, mas você pode também estar tirando as medidas direto da criança. Inclusive, quem está assistindo aqui e faz parte da nossa área de membros, lá inclusive tem uma aula onde eu ensino detalhadamente como tirar as medidas da criança, tudo direitinho, e também como utilizar as medidas de uma tabela. Mas é super simples, não tem segredo. Caso você seja iniciante e quiser ter aulas mais aprofundadas também, eu te convido ou a participar da nossa área de membros ou se você não tem nenhuma noção, quer aprender a modelar ali do zero, também tem dificuldade na costura, eu vou te convidar também para conhecer o meu curso de costura e modelagem infantil em parceria com a Máximos Tecidos, tá? O link tá aqui na descrição e também vai estar fixado no primeiro comentário. Lá eu ensino desde o completo zero, até quem nunca nem viu uma máquina de costura, a iniciar tanto na costura com de várias dicas e técnicas de acabamento e também com aulas de modelagem. Bom, então vamos aqui, gente, ó, para fazer essa calça nós vamos precisar da medida do quadril, que a gente vai fazer um cálculozinho com ela. Aqui eu tô trabalhando com as medidas de uma tabela para uma criança de tamanho 2, tá? Então aqui eu vou pegar o meu quadril que é 54, vou dividir por 4 e eu vou acrescentar 2,5. Vai dar 16. Claro, por que 2,5? Se em outras aulas você geralmente soma 1,5. Essa peça, gente, ela é uma peça de elástico, tá? Então, a gente vai fazer o cálculo pelo quadril e a gente vai colocar uma folga um pouco maior. Porque a gente precisa que ela estique, passe pelo quadril com tranquilidade. Então, eu não posso colocar uma folga muito pequena, porque ela vai passar muito a conta, né? E aí, depois a gente vai fazer o cálculo do elástico para ela ajustar ali na cintura. Vamos precisar também da altura do quadril, da altura do gancho, a saída do gancho da frente e a saída do gancho das costas. Esse daqui, gente, vocês vão lembrar um pouquinho lá da época da escola de fração, mas é muito simples. Para a saída do gancho da frente desse modelo, nós vamos precisar de 1/16 do quadril. O que é isso, Clara? É, ó, 1/16, é o quadril dividido por 16. Então, se o meu quadril é 54, dividido por 16, eu tenho 3,37, que eu arredondei para 3,5. E a saída do gancho das costas é 1/8 do quadril, que vai ser o quadril, que é 54, dividido por 8. Deu 6,75, arredondei para 7. Eu preciso do comprimento, que no caso eu peguei o comprimento de uma tabela, e eu preciso da cintura, que depois a gente vai usar para calcular o nosso elástico. Então, aqui, gente, nós vamos iniciar fazendo um retângulo. Esse retângulo, ele terá de altura o comprimento da nossa calça, aqui no meu caso, ó, vai ser 52, nós vamos começar traçando a parte da frente, ó, vou colocar bem pra lá assim, ó, vou colocar aqui a minha altura, 52, e a minha largura é aquele cálculozinho. Aqui, gente, eu tô utilizando uma régua escolar de 60 centímetros, tá vendo? Que a minha régua de modelagem não é tão compridinha. Aqui agora eu vou esquadrar e eu vou colocar a largura, que vai ser aquele cálculozinho que a gente viu lá do nosso quadril, que é o quadril dividido por 4 mais 2,5. O meu deu 16, então eu marco 16 aqui. Vou esquadrar aqui embaixo e também vou marcar o 16, ó. Vou colocar o 16 aqui. E agora, com a minha outra régua aqui, que é maior, eu vou fechar esse retângulo. Pontinha com pontinha. Fecho aqui o meu retângulo. Vou colocar aqui bem certinho para aparecer tudo aqui para vocês. E agora, a gente vai marcar, gente, algumas alturas. Primeiro, eu vou colocar a altura do quadril, que aqui, ó,
a minha altura do quadril é 11. Então, eu marco aqui 11, marco aqui 11. Vou ligar. E eu tenho aqui a minha primeira altura, que é a minha altura do quadril. A próxima altura que eu vou marcar é a minha altura do gancho, que é 16. Ó, 16 aqui, 16 aqui. E vou fazer aqui a minha saída do gancho. Eu sempre gosto de ter a régua maior e para fazer as outras medidas menorzinhas, eu gosto de ter uma curtinha assim. Agora, gente, o que que nós vamos fazer? Aqui, tanto frente quanto costas, até aqui vai ser igual. Agora que vai mudar algumas coisinhas. Agora, eu preciso marcar a saída do gancho da frente. Eu vou até escrever aqui de uma vez, ó, que aqui é a frente. A saída do gancho, eu vou marcar na linha do gancho, nessa primeira linha aqui, tá? Então, aqui agora, o que que eu vou fazer? A minha saída do gancho, eu já sei que é 3,5. Então, eu vou esquadrar bem certinho aqui, ó, e coloco 3,5 daqui pra fora. O resto da régua eu coloco bem certinho aqui em cima, ó. E eu vou sair esses 3,5 lá pra fora. Pra que facilite na hora de eu desenhar o meu gancho, eu já vou colocar 3,5 aqui pra cima. Aqui, eu ligo essa marcação lá no cantinho. Deu 5 centímetros essa reta, o meio é 2,5. Então, eu marco. Faço isso aqui e aqui eu encontro mais ou menos o meio, ó, e faço uma marquinha. Isso vai facilitar muito na hora de eu fazer o desenho do meu gancho. Então, aqui, como que eu vou proceder agora com o desenho do gancho? Vou pegar uma caneta diferente. Aqui a gente vai unir, ó, essa pontinha nessa bolinha aqui. Então, aqui, ó, é só eu vir assim, ó, e assim. E eu já tenho o desenho do meu gancho prontinho, tá? Aqui embaixo agora, eu preciso ligar, ó, fazer uma reta dessa ponta nessa ponta, porque a gente não vai ajustar as pernas, porque tem um elástico ali na barra, então eu não preciso fazer esse ajuste. Eu vou pegar aqui uma caneta mais fininha e eu vou fazer essa linha, ó, porque aqui a gente vai dar uma leve entradinha aqui, ó. Aqui vocês podem pegar uma régua, como essa daqui, ó, e aqui a gente faz uma leve entradinha, bem pequenininha mesmo. Vou virar minha régua ao contrário, ó. Eu venho, faço uma leve entradinha. Ó. E eu viro a minha régua ao contrário, ó. E mato essa entradinha lá na minha barrinha, ó. Então, aqui, ó. Vou só acertar aqui o meu desenho. Eu dei uma leve entradinha, mas eu não mexi em nada aqui na minha barra. Então, aqui, gente, é só isso que eu preciso. Aqui eu venho na barra, ó. Esquadro bem aqui na barra e marco aqui, ó, o fio. E agora, a gente já tem a parte da frente e nós vamos fazer a parte das costas. Para adiantar, eu já vou fazer o retângulo e vou marcar as duas alturas e volto pra gente já fazer o desenho da parte das costas, que tem algumas diferenças. Bom, aqui então, ó, do ladinho eu já fiz o retângulo e tá vendo? Eu fiz ele até pra baixo pra sobrar um pouquinho mais. E isso foi de propósito, tá? Porque a gente vai precisar mexer um pouquinho aqui pra cima. Então, agora, o que que a gente vai fazer? Nós vamos marcar a saída do gancho, né? Então, recapitulando, nós fizemos o nosso retângulo, que tem o comprimento da calça que a gente quer, a largura, que é o quadril dividido por 4 mais 2,5, marcamos a altura do quadril e marcamos a altura do gancho. Aqui na altura do gancho, nós vamos marcar a saída do gancho, que na minha continha aqui, de acordo com o tamanho que eu tô fazendo, deu 7. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou marcar 7 centímetros. Aqui pode até ver que eu emendei um pouquinho o meu papel, não tem problema, tá? Ó, 7 centímetros. Então, aqui novamente eu venho aqui em cima, faço uma marquinha 7 centímetros também, vou ligar isso aqui, ó. Deu 10 centímetros, a metade é 5, vou ligar aqui. Se vocês quiserem medir, ó, 5, 2,5, então só marca mais ou menos no olho o meio aqui. Isso é só pra ajudar, porque tem muita gente que tem dificuldade, se faz aqui mais fundo ou se faz mais raso.
Se ficar um gancho muito fundo, ele vai ficar um pouco meio sacudo, né? E se ficar um gancho muito raso, ele vai ficar comendo ali, pegando ali, né? O gancho na criança. Então, aqui agora eu já posso desenhar o meu gancho, igual a gente fez na parte da frente, ó. Trago daqui até aqui. Só que aqui, ó, eu ligo aqui e eu paro. Por quê? Aqui em cima a gente vai ter que mexer. Qual que é essa mexida, Clara, que a gente vai fazer aqui? A gente vai entrar e a gente vai subir. Clara, como assim a gente entra e sobe? Gente, isso daqui, ó, é a parte, ó, do gancho. E aqui é o meio das costas. Então, é aquela parte que fica no meio do bumbum. Se a gente não fazer uma subidinha aqui, e ela vai ficar mostrando o cofrinho. Se a criança for muito bundudinha, a gente entra 1 centímetro e sobe de 2 a 3 centímetros, tá? Se for muito bundudinha. Se for uma criança padrão, a gente não precisa entrar, a gente pode só subir 2 centímetros. Eu vou subir aqui 2 centímetros então, que eu tô fazendo algo que não é para uma criança específica, ó. Vou subir aqui 2 centímetros. Se fosse uma criança muito bundudinha, eu ia entrar aqui, ó, aqui, ó, ia entrar 1 centímetro e aqui eu ia subir, ó, de 2 a 3 centímetros. E aí daqui ia ligar aqui, tá? Então aqui, ó, já fiz. E agora o que eu preciso? Eu preciso fechar essa cintura novamente. Então eu pego daqui lá, ó, e vou fechar. Todo mundo sabe, né? Quem já costurou algum molde pronto aí sabe que a parte das costas, o meio dela é mais alto, né? E aqui na parte das costas, a gente vai fazer o fechamento aqui da perna da mesma maneira. Vou pegar minha canetinha, que é mais fina aqui. Vou ligar, ó. E aqui agora, a gente pode, ó, afunilar aqui, ó, um pouquinho essa perna, ó. Igual a gente fez lá na parte da frente. Ó, venho mais ou menos até aqui. Aqui eu viro a minha régua. E venho aqui, ó. Tem também aquela régua de calça, né? De curva de calça também, que quem tiver... eu até tenho um kit ali que tem uma, mas eu uso muito pouco. Mas é muito bom pra fazer esses traços assim, tá? Então, aqui eu sei que vai ser só eu esquadrar aqui embaixo. Que eu vou marcar o fio, é muito importante isso. Eu sei também que aqui é as minhas costas. Agora eu vou cortar esse molde, vou cortar junto com vocês, tá? Pra vocês verem que parte que a gente vai descartar. Então, aqui, ó, a parte da frente, ó, eu já vou separar. Eu já tinha tirado aqui rente nela pra emendar lá, pra poder fazer a saída do gancho das costas. E agora eu corto, ó. Aqui eu tiro reto, aqui eu vou subir, respeitando aquela entradinha que a gente deu. Se você estiver fazendo um pijama, que é uma calça bem à vontade, você não precisa nem fazer essa entradinha. E aqui, ó, eu faço a curvinha do meu gancho e subo. Lembrando, gente, que aqui, essa calça, eu fiz ela sem prever o elástico. Mas, a gente, na hora da costura, a gente vai deixar esse acréscimo para já prever o nosso elástico. Vocês podem deixar direto no molde, né? Ou vocês podem deixar para poder prever esse elástico na hora, porque às vezes nem sempre você vai ter o elástico da mesma largura, né? Então, você anota no seu molde, eu vou mostrar como que eu gosto de fazer. Porque, por exemplo, tá vendo que eu tô com a mão até bem riscada? Eu tava fazendo vários moldes de pijama sob medida, para alguns clientes e algumas clientes, né? Porque não é a mãe que é a cliente, né, gente? É a criança. Então, é para alguns e algumas, alguns menininhos e algumas menininhas. E aí, eu sempre coloco a informação para colocar o acréscimo do elástico na hora, porque às vezes a gente vai colocar um elástico mais estreito, mais largo. Às vezes eu uso de 2,5, às vezes eu uso de 3. Às vezes nem sempre a gente acha, né, pra comprar aquele que a gente imaginou na hora da modelagem. Então, aqui o que eu tô falando é daquela altura a mais que a gente deixa aqui, né? Porque aqui, isso aqui tá até a cintura. Então, aqui, quando eu for costurar, eu tenho que acrescentar a largura do elástico.
Então, aqui, ó, eu vou colocar uma observação, vou colocar até em vermelho para ficar bom para vocês verem, ó. Sem margem de costura e sem margem de elástico. A margem de costura, se vocês quiserem, quando vocês terminarem de fazer o molde, antes de recortar, vocês já vão acrescentar ela a toda a volta, tá? E aqui a margem do elástico, na hora da costura, se você ficou com alguma dúvida do que eu estou falando, na hora da costura vocês vão entender que eu vou trazer o corte e vou trazer a costura. Então, aqui agora eu já tenho a frente e as costas. E aí vocês se perguntam, Clara, como que eu sei a medida do elástico que eu vou estar utilizando na cintura e eu vou estar utilizando na perninha? Para isso, eu vou pegar a minha calculadora e eu vou pegar aqui a medida. Para o elástico, eu já vou até escrever aqui, ó, elástico cintura. Isso varia, tem várias maneiras de calcular, eu vou ensinar uma das mais práticas. A minha cintura aqui é 52, eu vou pegar 52 menos 10%. 46,8, vamos colocar aqui 47 centímetros, tá? E o elástico do punho, da perna. Então, aqui eu peguei a medida do tornozelo, essa medida é uma medida justa, tá? Do tornozelo que eu peguei lá na minha tabela, você pode tirar direto na criança também. Aqui deu 16, então eu sei que 16 é a circunferência, então a medida toda. Então, eu vou pegar 16 menos 10%. Deu 14,5, eu vou arredondar para 15 aqui, ó. Porque a gente também não quer que fique algo justo de tudo, né? Um justo, mas um justo assim, quase que sem esticar na canelinha da criança. Então, eu aumento aqui, arredondo para mais à medida que eu encontrar. E é só isso que a gente precisa e nós já temos, assim, prontinho o molde baseado, né, nessa foto inspiração que uma aluna enviou. E agora, na próxima aula, a gente já vai cortar e costurar essa peça. Lembrando, tá? Já deixa o seu molde preparado, pega qualquer papel que você tiver. Ah, claro, eu não tenho papel. Pega aqueles encartes do supermercado. Gente, quem acompanhou, tem aulas bem antigas minhas que os moldes eram feitos naqueles encartes, né? Eu não tinha muito dinheiro sobrando para ficar comprando papel e eu usava encarte, meu marido trazia, que na época ele trabalhava no mercado, eu usava encarte, eu usava jornal, apostila velha da minha filha de escola, eu colava as folhas e fazia. O importante é a gente fazer, então você tá tendo acesso aqui a uma aula gratuita, onde tá te ensinando aí fazer tudo direitinho. Então pega o material que você tiver, pega a régua de escola do seu filho, da sua filha, da sua sobrinha, do seu neto, faça aí o seu molde, já procura algum retalho. Gente, eu tenho uma aluna que já usou lençol velho que estava rasgado, já arrumou retalho, roupa, desmanchou camiseta, tudo isso, gente, não é, mas eu vou fazer uma roupa de um pano velho. Tudo isso é para você praticar, é para você ganhar confiança, né? Às vezes você nunca fez uma modelagem, então aqui você tá tendo uma oportunidade gratuita de você ver como é construído um molde, você construir na sua casa e você fazer a peça, ou seja, com nada, somente com a sua inteligência e a sua habilidade, né? E a sua manualidade, você vai ver que você é capaz de transformar ali através de um pedaço de papel, alguns tecidos e umas canetas, uma peça linda que dá para você vestir seu filho, sua neta, sua sobrinha, ou até mesmo fazer para vender, não é verdade? Assim que eu comecei e até hoje eu continuo fazendo muitas peças para poder vender e tá atendendo aí as minhas boas e velhas clientes que me acompanham por tanto tempo. Então é isso, eu vou ficando por aqui com a aula da modelagem. Na próxima aula já espero vocês já com o molde de vocês prontinhos pra gente ir para a parte da costura.